Senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro encontro, né, do Boteco da Coruja. E nós somos um grupo escolhido a dedo, né, para conversar, para discutir, para brincar e refletir sobre alguns pontos interessantes. Sou Luiz Carlos, né? Natural de Barra do Corda, estou falando exatamente aqui de Barra do Corda, estado do Maranhão, e aqui corintiano, né? Vai Corinthians. É alguém Luiz, que tem com a formação, né, em filosofia, estou fazendo uma pós-graduação em filosofia, ainda não tenho doutorado, mas quem sabe, com a graça de Deus eu chego lá, né? Então, exato. no geral é isso, né? Nosso amigo, vamos lá. Eu não vou dizer o nome porque eu quero que você fale, se apresente primeiro, né? Muito bem, meus caros. Sou José Nilvan, sou natural do Maranhão também. E sigo um pouco nessa linha aí, nessa tônica de buscar aprofundar e contribuir também um pouco daquilo que eu, ao longo da vida, fui conseguindo obter, não só na área da filosofia, mas também, de modo geral, a experiência de vida, as indas e vindas ao longo da história, da nossa história. E atualmente eu estou aqui em Gurupi, no Tocantins, estou cursando uma graduação em psicologia e como o Luiz Carlos enfatizou muito bem, a gente tem esse anseio de certa forma, fazer essa convivência, levar essa mensagem de esperança, mesmo às vezes a gente não tendo assim, um universo tão amplo, uma visão que se possa assemelhar a um grande filósofo, como falou bem aí, dos filósofos grego antigo, Platão e outros mais, mas a gente também sabe que pode plantar uma sementinha e de alguma forma, a gente ter uma certa utilidade àqueles que precisam ouvir essa mensagem e que gostam também, às vezes tem um sentimento, mas nunca ouviram falar de uma determinada mensagem, um determinado modo de viver o mundo. E à medida que a gente vai expressando isso, vai recheando os ambientes por onde a gente for a gente conseguir alcançar. E então, para dizer assim, que é uma alegria, é uma satisfação muito grande estarmos aqui junto com essas três figuras, como você bem falou no início, escolhido a dedo, né? São pessoas que a gente construiu uma amizade muito sólida, uma proximidade assim, que mesmo estando distante geograficamente, mas a gente mantém esse contato, mantém esse elo. E eu gosto sempre de reportar assim, sempre que eu lembro do Luiz Carlos, quando a gente morava em São Luís, quando eu estudava filosofia em São Luís, a gente iria para a faculdade nas manhãs, de segunda a sexta, e ali andando naqueles coletivos cheios, naqueles ônibus, quem já andou, só quem andou sabe o quanto a pressão é grande, o contato, o calor humano. E ali a gente começava alguns diálogos filosóficos, e eu provocava o Luiz, e ele meio que ele começava sobre diversas temáticas, se debruçar sobre alguns temas, e aquilo atraía a atenção do povo. Aquilo eu achei uma experiência muito, muito assim, significativa, porque o que eu concluí com aquilo? Que as pessoas gostam, as pessoas necessitam de ouvir, alimentar a sua alma, essas boas reflexões. E não poderia ficar só naquele momento lá, naqueles coletivos, naqueles ônibus. A gente poderia estender mais isso nas redes sociais. E então a gente tem também esse intuito de fazer com que digamos, essa coisa gostosa, essa coisa assim, suculenta, essa coisa que dá gosto, seja também atingida a mais pessoas. E aí não poderia ser melhor, tendo esses mesmos personagens que fizemos isso lá em São Luís, andando nos ônibus da faculdade, e alegrava muita gente que às vezes ia para o trabalho, a gente ia estressar, tinha acordado às vezes com preocupação para pagar um salão, uma coisa. E as pessoas, quando nos viam, já recolhiam nossas bolsas para segurar, para a gente ficar mais à vontade, para a gente filosofar melhor. Exato. Era desse jeito mesmo. E tem os detalhes, né? Sim, isso era... E aquilo enchia meus olhos. Enchia meus olhos. Ainda hoje ainda tenho uma saudade assim gostosa, porque pessoas, às vezes, determinadas faixas etárias, no dia que ia só um entrar no ônibus, o povo, às vezes mesmo que não perguntava,
ficava olhando assim para o lado, pensando assim, será que é daquele outro que estava mandando filosofando e eu não vi? Então, isso são coisas que marcam a vida da gente de forma positiva e nos Isso, alegra. E a gente sabe que a gente tem um papel, a gente tem uma função nesse mundo para cumprir. E estamos nesse intuito, nesse desejo. É basicamente o perfeito. sentimento. Perfeito, Nilvan. Muito bem, muito bem. Então, já que vocês já se apresentaram, resta apenas a mim, né? Então, eu sou o Francisco, meus colegas já falaram, né? Eu também tenho um curso de filosofia, gosto muito, né? E em breve estarei começando também meu curso em economia. Essas figuras ilustres que falaram, né? Fazem parte também da minha vida, né? Então, eu, como o mais novo do grupo, né? Aprendi muito e ainda aprendo com essas figuras aí. Quando começamos Os a estudar, veteranos, né? os veteranos, quando eu comecei a estudar, tive primeiro contato com o Luiz e aí depois com o Nilvan, né? E a gente criou uma amizade, né, intensa, tal. Todos gostavam muito de filosofia e porque nada melhor do que ter algo em comum, né? E criamos essa amizade. Somos esse grupo formado, né? E eu lembrava uma coisa interessante, que na filosofia a gente aprende com aqueles grandes pensadores, como Platão, que fundou uma escola que era a Academia, né? A Academia de Platão. Depois, o Aristóteles fundou o Liceu e ainda teve um que talvez não é muito conhecido, mas o nome que chama de Jardim, o Jardim de Epicuro. E na Idade Média, a igreja criou os conventos, né? E depois, mais para frente, chegou em seminários, etc. Isso para dizer que, ao longo do tempo, foram criando-se espaços de convivência, onde as pessoas pudessem desenvolver o pensamento, as ideias, organizar as ideias, né, Nilvan? E começasse a refletir sobre o mundo, aprender a pensar, a ler, escrever, todas essas coisas que a escola, por exemplo, deveria levar as pessoas. Então, nós, claro, não temos a mesma genialidade do Platão, do Aristóteles, ou mesmo do Epicuro, desse pessoal, mas nós também conseguimos, de alguma maneira, talvez não enxergando as coisas tão bem, não enxergando as ideias tão bem como Platão, mas a gente também consegue analisar a nossa sociedade de hoje e a gente diz, olha, também precisamos criar espaços onde a gente pode conviver, dialogar, discutir sobre assuntos que interessam a nossa vida, né? E aqui nós, então, tivemos essa ideia que também é brilhante nesse sentido por abrir espaço nas mídias sociais, que é um espaço que muitas vezes está preenchido pelos cérebros de galinha ou por aquelas ideias de ódio ou coisa desse tipo, né? Mas vamos lá. Gente, sei que vocês já comentaram, né, aí alguma coisa ou outra, mas assim, de forma bem sucinta, o que é que nós queremos com esse canal? Luiz, comece respondendo isso. De forma mesmo bem breve, mas... Nós queremos refletir, não é? Porque a nossa sociedade caminha no sentido da repetição, né? De repetir essa coisa míope, essa coisa estreita. Nós queremos refletir, ser uma voz democrática, uma voz progressista, porque aqui ninguém fica em cima do muro, né? Nós temos a nossa posição, mas nós queremos, então, dialogar entre nós, conversar entre amigos aqui, como também outras pessoas, né? É mesmo exercer a nossa capacidade racional.
em primeiro lugar é isso. Exatamente. Perfeito. Nilvan, qual é o nosso objetivo? Além do que o Luiz colocou aí, eu acho que é mostrar, meio que dizer assim, olha, existem outras opções. Diante de tudo que tem, tudo que está lançado, tudo que está vivenciado, dar essa mensagem, olha, que tem outra opção. Ninguém é obrigado a aderir a 100%, todo mundo tem seu senso crítico, mas dizer que tem outros caminhos. Não existe só um caminho. Então, se eu estou aqui no Tocantins, mas para mim daqui para o Maranhão, eu não sou obrigado a seguir pelo mesmo estado. Tem vários estados que me levam até lá. Então, não quer dizer que a minha estrada está certa ou que está errada, mas que tem opções diferentes. Eu acho que isso é algo assim que é bem sutil, mas que é importante diante do que nós estamos pretendendo. Exatamente. Então, nós queremos exatamente isso, né? Ser uma pequena luz, né? Um pequeno horizonte, uma pequena reflexão para quem, às vezes, não tem a possibilidade, né? Seja de interpretar certas coisas, de analisar certas coisas. Nós não somos a verdade, mas trazemos o nosso ponto de vista e defenderemos ele com todas as forças, né? Então, para continuar nosso diálogo, eu gostaria de fazer uma citação aqui, já que todo mundo aqui gosta de filosofia, de um dos maiores filósofos de todos os tempos, né? Esse carinha bem aqui, ó. A cara dele aí é o Nietzsche. É o Nietzsche. Vamos fazer aqui, vamos ouvir uma pelo citaçãozinha bigode aqui. deu de reconhecer. Vamos não é o Raul, aqui. né? Que parece que tem um Raul aí Não, pelo meio. O Raul é esse outro aqui. Vamos fazer aqui. Eu vou ler e vou pedir para vocês, né? Vocês não vão analisar ele ao total, porque Nietzsche é difícil de ser analisado totalmente. Mas nós vamos dialogar e tentar falar alguma coisinha bem breve sobre a frase que ele está nos propondo hoje. Vamos lá. Abençoa-me, pois, olho afável, que podes ver sem inveja até uma felicidade demasiado grande. Abençoa a taça que quer transbordar, para que dela manem as douradas águas, levando a todos os lábios o reflexo de tua alegria. Olha, esta taça quer de novo esvaziar-se. Luiz, inicie. Olha, eu acho que o Nietzsche tem essa beleza de conquistar a gente emocionalmente, né? Porque Exato. você falando, né? Vamos comentar, vamos olhar o que ele e não adianta a gente tentar querer entender, porque só se a gente fosse o Nietzsche para saber como é que ele se sentia, né? E tudo, né? Eu acho que esse texto, e como o Nietzsche é poeta, né? E poesia não é nem necessariamente para ser entendida, mas para ser sentida, né? Sentida. E ele tem essa pegada de dizer que a gente tem que buscar viver a vida intensamente. E, sem dúvida, que esse texto, tudo que a gente lê do Nietzsche, é alguém que busca viver intensamente. Agora, pegando carona aí nessas palavras, a gente pode dizer de uma maneira que está relacionado com o nosso objetivo aqui. Mesmo nós somos humildes, vamos dizer assim, Humildes. Porque, de fato, não é que... Não vou falar como doutor, porque eu não sou doutor, mas... olha, nós, com essa nossa proposta do Boteco da Coruja, quando estávamos pensando, e eu acho que essa leitura do Nietzsche veio assim, só confirmar aquelas nossas ideias, é isso, né? Esse desejo de que o copo que está cheio, que deseja esvaziar-se, quer dizer, nós fizemos alguma coisa, nós lemos um livro, nós pensamos, tivemos uma ideia interessante, então nós queremos esvaziar essa taça, esse copo, compartilhar. Isso lembra bem uma coisa antiga que dizia, né, que aqueles primeiros que ingressavam nas escolas que eu citei, por exemplo, a Academia de Platão, etc., essas outras,
Quer dizer, cada um se tratava como companheiro e tal, né? Companheiro é aquele que compartilha o mesmo pão, que divide o mesmo pão, né? Do latim cum panis. Então, é isso, né? É essa convivência e compartilhar esse pão, ou compartilhar da taça, do copo, daquilo que está cheio, que quer esvaziar-se, é nesse sentido, ao mesmo tempo de também de uma amizade, como já foi dito aqui, né? A filosofia é uma amizade não só ao saber, mas também uma amizade entre os companheiros, entre aqueles que compartilham o mesmo pão, que compartilham as mesmas ideias, que compartilham o saber. Então, é nessa dimensão que nós queremos, então, vivenciar essa experiência que está só se iniciando. Eu acho que é por aí. Exatamente, perfeito. Agora eu quero ouvir o ilustre, né? O grandioso, né? Aquele que é um dos maiores leitores aqui do nosso grupo, né? Meu amigo Zé Nilvan. José Nilvan. Bom, eu, particularmente do Nietzsche, minha leitura não é assim, tão extensa, não. Li pouco, mas diante dessa frase que o Francisco ele proclamou para nós aí, eu sigo um pouco nessa linha do Luiz Carlos também. Nem sempre eu vou concordar com o Luiz Carlos, não, mas algumas vezes eu tenho que aderir, Claro, né? Com porque certeza. às vezes ele traz algo assim que parece que as palavras estão na boca da gente. Porque fala da taça, né? Que, meio que transborda. Então, essa taça que transborda, ela pode ser trazendo para nossa concepção, nossa realidade, sem ficar muito preso, querendo dissecar aquilo, as nuances de Nietzsche, porque não é fácil também, tem que ter um grande estudo, ou até mesmo um grau mais avançado. Mas, assim, quer dizer o quê, no meu modo de enxergar? Que aquilo que é agradável, aquilo que é bom, aquilo deve ser levado, essa mensagem deve ser levada. Essa taça que transborda, essa taça que se encheu, ela precisa ser levada para matar a sede de outros mais, falando um pouco nessa metáfora. Então, nós não é que não devemos, porque essa palavra devemos eu restou com um pouco de moralismo, mas nós, nós temos que buscar assumir essa posição, saber que isso que transbordou na taça, podemos trazer para nós, essa alegria que transborda em cada um de nós, desse amor ao saber, à filosofia, desse desejo de levar um pouquinho ao outro, aquele que às vezes não teve ainda a oportunidade de ouvir essa mensagem, que ele possa também sentir um pouco, né, inundado com aquilo que transbordou de cada um de nós. É basicamente isso. Como eu falei no começo, a minha leitura sobre Nietzsche ela é bem limitada. Eu li alguns fragmentos assim, preciso até depois ler mais. Mas é um pouco nesse sentido. O Scala já contemplou muito bem as palavras que ele falou. Exatamente. Então, muito bem. Então, nós somos seres contingentes, né? Mas o que nós queremos debater aqui é necessário. Para dar continuidade, eu gostaria que nós falássemos também uma das coisas que nós iremos tentar mostrar nos outros vídeos, mas hoje eu queria que a gente desse uma pinceladinha assim, só para dar um gostinho aqui, que eu quero ver outro vídeo, eu quero mais vídeo. Eu queria que nós falássemos sobre o porquê. Por que é importante a educação? Por que é importante saber também sobre política, principalmente no mundo de hoje? Por que é importante, galera? É importante? Precisa? E aí? Vale a pena? Luiz? Ou melhor, já o Luiz iniciou 2 vezes. Vamos pedir para o Nilvan iniciar dessa vez. Então, eu acho que pode ser resumido em poucas palavras. Um certo dia, eu estava ouvindo a entrevista do grande pensador Zygmunt Bauman e o entrevistador perguntou a ele a respeito do papel da educação na vida das pessoas. E aí ele se reportou a
a um provérbio chinês, esse de Confúcio, lá dos antigos, ele falou assim, olha, você quer projetar uma coisa para um ano, plante milho. Para 10 anos, plante uma árvore. E para 100 anos, eduque as pessoas. Então, assim, a educação é aquilo que vai ficar. É a única coisa que assim, ninguém nos tira, ninguém nos rouba, ninguém nos despropria disso, porque à medida que a gente educa as pessoas, uma educação no sentido, uma educação integral, no sentido de libertar o homem, de libertar o ser humano, ele vai ter sempre ferramentas, vai ter sempre elementos para ele debater com a realidade, mesmo ele navegando contra a maré, mesmo ele navegando contra a corrente, mas ele está sempre apto a ver as coisas a partir de outro ângulo. É alguém que está sempre acima no sentido de perceber a realidade na sua essência, e na sua essência, aquilo que está colocado, ele desbanaliza. Então, a educação ela tem esse papel, assim, essencial na vida do ser humano. Depois, se a gente olhar na história, a história recente, por exemplo, os países como Japão, Alemanha, os países que se ergueram depois das grandes crises da Segunda Guerra Mundial, foram justamente por isso, porque eles optaram pela educação. Investimento Então, maciço. um Investimento investimento maciço em massivo. educação. Então, não tem como a gente, é algo que é tão óbvio, mas que às vezes parece ser tão complexo que você não consegue entender. Não tem como você fugir disso, dessa realidade. A educação, ela perpassa gerações, o que nós temos construído de conhecimento, de cultura, de saber, de desenvolvimento ser científico, tecnológico, ou mesmo humanismo, nós devemos a educação. Então, e essa educação não é só educação formal também, não. Sim. Ela pode ser considerada em todos os seus âmbitos. Aquilo que é valorizado de cada povo, de cada cultura, de cada localidade, deve ser cada vez cultivado e fortalecido para que isso, as identidades, elas também têm esse papel importante na construção do ser humano. Então, nós somos seres diversos. Então, isso, eu vou, só para concluir, porque me empolga até quando falo de educação, é algo que é apaixonante, porque você não tem como você dar oportunidade para as pessoas, sejam relacionadas profissionalmente, o sentir-se artista de si mesmo na sua realização pessoal, na relação com o outro, no cuidado com o outro, com o meio ambiente, enfim, isso perpassa todas as áreas. Então, a educação para nós, a prova disso é a nossa realidade. É gritante essa carência de educação que temos. Por isso que estamos numa sociedade que cada dia a gente vê horrores que a gente sem querer acreditar. Por quê? Porque percebe que tem um déficit de educação enorme. Né? Essa educação que às vezes se vê educação onde é educação técnica, mas é só educação meio que ali é superficial para realizar algumas funções, mas quando se aprofunda você vê que é rasa as pessoas. Isso é que me entristece. Perfeito, Nilvan. Luiz, com você. E aí? Então, É possível falar em educação aqui no nosso meio, sem falar também em Paulo Freire? Mas eu quero que você comente também, né, sobre os dois temas, né? Sim, sim. É um pouco difícil, né? Mas eu, nesses dias, tive uma discussão com um colega aí, não sei, de ensino médio, desse termo, e ele falava da educação e falando, eu acho que para ver como tem uma certa ignorância, né? Eu até pergunto depois para vocês, se vocês acham que aqui nas nossas terras, assim, vamos pensar no momento que você entrou na escola e tal, porque eu não sei como é o Nilvan, mas eu entrei quando eu e o Nilvan, que somos da mesma geração, olha, nem respingou Paulo Freire. Não teve nenhum pingo, nenhuma ponta de Paulo Freire na educação. E ele falava como se a nossa educação fosse baseada no Paulo Freire. Não, quer dizer, ele, claro, uma outra visão, né? E não, a nossa educação, Paulo Freire chegou, sim, em universidades, em faculdades, né? Mas aqui no Maranhão foi um atraso grande que vivemos e não sei se a gente consegue ir para frente nesse ponto. Está alguém aqui falando que sempre fugiu de escola mas que eu tenho uma paixão muito grande pela faculdade onde me formei, onde estudei,
e pela educação de um modo geral. E Paulo Freire ensinou isso, né? Nós temos um caminho e um meio de superar a ingenuidade, a consciência ingênua, a consciência intransitiva, aquele que não molga para lado nenhum, e aí diz, olha, a gente precisa superar isso. Então, nós precisamos de uma consciência crítica, de uma consciência que sabe, que quer se libertar, não é? Que não aceita as coisas assim, mas que sabe refletir e que tem essa visão crítica. Eu acho que aí falar de Paulo Freire, falar da educação no Brasil, sem mencionar grandes educadores, e entre eles o Paulo Freire, então não se diz nada sobre a educação. Né? Educação, exato. E aí eu fico imaginando, né, como é que, por exemplo, às vezes muita gente do cenário político consegue desprezar uma figura tão importante mundialmente como Paulo Freire, né? E é inadmissível, né? Quando eu já vejo esse tipo de debate, esse tipo de argumento, a gente já pode analisar que esse tipo de pessoa não entende muita coisa de educação. Né? Ou ele ouviu falar de outra pessoa que ouviu falar, nunca teve acesso de fato a um conteúdo e a um estudo sistemático e para argumentar sobre isso, ou não entende nada da educação, ou não está preocupado com a educação de fato, né? Ou não está preocupado com a educação de fato. Justamente, Francisco, que está aí o Nilvan para confirmar com certeza que esse não sabe o que é alfabetizar uma pessoa e alfabetizar um adulto. Um adulto, não é, Nilvan? Não é complicado. Não é então, simples, não. Pegando um gancho que vocês estão falando aí, Luiz Carlos, eu também é um pouco parecido com você, a questão da minha geração, e realmente eu nem sabia que existia Paulo Freire na minha educação inicial. Até porque Exato. eu fui educado formalmente, no sentido de aprender a ler, já aos 10 anos. Então, eu lembro que eu morava no meu interior, lá com a minha família, e não tinha energia elétrica, eu estudava a luz da lamparina, movida a óleo diesel. E às vezes à noite, lendo ali, eu tinha aquela paixão por ler, assim como você aprender a ler, e às vezes eu acordava com aquela catinha de cabelo queimado, eu estava com a lamparina, lendo ali. E aí quando eu vim estudar mais posteriormente na cidade, tive professoras ótimas que me alfabetizaram, e eu vim ter acesso a Paulo Freire nos movimentos na Igreja Católica. Eu fazendo parte de grupo de jovens, em um determinado tempo fui trabalhar no que movimento. Quando eu me deparei com o método Ver, Julgar e Agir, e aí que reportava Paulo Freire, a partir daí que eu tive assim, essa paixão, e minha irmã professora também, eu vi ela falar muito sobre o método Paulo Freire, falar sobre a pedagogia do oprimido, e aí Sim. Isso ficou me apaixonando mais. Mas, assim, eu lembro que eu tive um professor de geografia, ele era evangélico na minha cidade, e ele colocava uma visão preconceituosa, para você ver, assim, quando que isso às vezes é perverso. A educação, quando ela pega um viés, assim, meio perverso, meio que dizia as coisas, eu lembro que esse meu professor dizia assim, e eu achava ele um bom professor, primeira referência. Ele dizia assim, olha, ele sempre diabolizava o pessoal do socialismo, como ele dizia assim, olha, quando vê alguém da barba grande, já tire por aí que alguém quer ser grosso, quer não sei o quê. Então, eu cresci. Por isso, eu demorei a tirar isso da minha cabeça. É tão tal que quando eu via os frades capuchinho, aqueles homens italianos, grandes missionários da nossa terra, eu ficava um pouco cismado pela barba grande. Por quê? Porque aquele professor, talvez, eu não diria assim que foi involuntariamente, porque ele era um professor que tinha uma barba mais ou menos, e ele fazia isso justamente para tentando colocar uma ideologia dele limitada, ignorante, tentando formar a cabeça daquele pessoal da minha geração. E aí eu fui ver que outra coisa. Aí o que quer dizer isso? Paulo Freire tinha barba grande, os grandes filósofos tinham barba grande, a maioria dos grandes intelectuais tinha barba grande, eu ia ficar fora disso. Você imaginou? Eu quis ser filosofia na minha vida? Aí sim, exato, dizer, era uma educação que despolitizava, que alienava. Então, por isso que eu vejo que muitas pessoas, da minha terra mesmo, no nosso Brasil,
às vezes eles sofrem com esse mal, que a gente tem professores que são despreparados, preconceituosos, às vezes raivosos uma mente limitada, acabam fazendo isso. E perdem muito por não conhecer Paulo Freire, sua método, sua maneira, sua visão de educação. Essa questão nós vamos debater ela depois nos próximos vídeos, né? Então, ter muito cuidado, né? A gente tem que ter cuidado e analisar bem essas questões de o que está acontecendo muito hoje, né? Tudo está caindo para o fundamentalismo, né? Tudo está caindo para o fundamentalismo. E aí nós não acreditamos nisso, nesse tipo de educação fundamentalista ou limitada, né? Que não gera liberdade, que não provoca liberdade, que não faça com que a pessoa se liberte, né? Das amarras que lhe prendem. Mas isso vai ser tema para o próximo vídeo. Então, galerinha, foi um prazer estar com vocês hoje. Nosso primeiro vídeo parece que foi muito beleza, né? Quem gostar do vídeo, né, não esqueça de dar um like e comentar, curtir, porque virão teremos novos vídeos. Vamos ver ainda aí as possibilidades no período que vamos fazer, se vai ser semanal ou se vai ser... Vamos ver as possibilidades, né? Mas isso aí não vai tirar nada de descrédito, né? Terão novos vídeos e quem gostar, curte, compartilha, né? Divulga. E eu não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, nós temos ainda 1 minuto. Vamos brindar juntos, né? Vamos brindar esse momento que é essa nossa abertura aqui. E vamos também homenagear os grandes educadores, grandes pensadores e educadores do Brasil e um grande brinde ao nosso Paulo Freire, pela educação. Pela educação!